Hoje é dia 21 de setembro, segunda-feira, e a igreja tem a alegria hoje de recordar, fazer memória e festejar São Mateus, apóstolo e evangelista. O trecho de hoje do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 9, versículos de 9 a 13, recorda como foi o chamado desse homem, como a vida dele se transformou no encontro com Cristo. Vamos ouvir com muita atenção. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma beleza de chamado, uma beleza na prontidão da resposta ao chamado. Mateus, chamado por Lucas e Marcos de Levi, era um cobrador de impostos. Os cobradores de impostos eram tidos pelo povo judeu como pecadores públicos, ou seja, publicanos, porque ao cobrar o imposto para Roma ou para os governantes locais, eles podiam cobrar uma propina, explorando então o povo. Eram odiados por todos e vistos como uma figura muito ruim, um julgamento muito negativo. Mas a vida de Mateus vai mudar, porque Jesus entra na sua história. Jesus vê aquele homem ali, sentado, vivendo para aquilo, vivendo para o dinheiro, escravo do dinheiro. Aquele homem está doente espiritualmente, moralmente. Ninguém veio para viver assim. Nós fomos feitos para a vida, para Deus, para a salvação, não para ser escravos de qualquer coisa, por mais que possam seduzir essas coisas o nosso coração. Mateus era escravo do dinheiro, mas quando Jesus entra na sua história e rompe naquela escuridão, naquelas trevas e chama-o pelo nome, Mateus então sabe que em Jesus está a vida. Ele já experimentou o que o dinheiro podia lhe dar, mas nada se compara à vida que ele agora percebe estar em Jesus Cristo. A sua alegria é tamanha que ele se levanta prontamente e se põe agora em seguimento de Cristo. Ele quer marcar essa decisão para a vida nova que começa com uma festa. Chama Jesus à sua casa para um banquete e também chama os seus amigos como ele, cobradores de impostos, publicanos, gente mal vista pelos judeus, sobretudo fariseus, os guardiões da suposta santidade do povo. Só que eles não entendem que Jesus veio trazer agora a verdadeira vida. A verdadeira religião traz a marca da misericórdia, não do sacrifício. Para os fariseus, fazer sacrifícios era fácil, porque ao fazer sacrifícios é como se deixassem Deus em dívida com aquele que fez sacrifício. Mas praticar a misericórdia para eles não tem grande significado. No entanto, não são os sacrifícios que salvam, mas o amor misericordioso, porque esse amor é o espelho do amor de Deus. É assim que Deus ama, é assim que Deus nos trata. Deus não se conforma que pessoas passem uma vida sem sentido, escravas do dinheiro, das coisas, de tantas paixões. Ele veio para resgatar, para dar ao homem o significado mais profundo do viver. Os fariseus não entendem assim. Para eles, a religião é cada um se salvar pelos sacrifícios, é cada um cumprir a lei nos seus mínimos detalhes, sem, no entanto, alertarem para os que morrem por falta de compaixão, para os que vivem no pecado sem que ninguém lhes anuncie de verdade por amor. A verdade que é Cristo que liberta. Não podem entender essa religião. Por isso que Jesus fala: de fato, vocês não entendem.
Eu não vim para chamar quem se acha justo, porque esses já teoricamente estariam salvos, embora saibamos que ninguém é justo diante de Deus. Nós somos justificados pela compaixão de Cristo, pela sua obra salvadora. Mas Jesus está dizendo: vocês que se julgam justos não se deixam atingir pelo meu chamado. E, no entanto, esse homem, pecador, considerado assim por vocês, ouve o meu chamado e prontamente o responde. Eu quero, portanto, misericórdia e não sacrifício, porque é assim que nasce a liberdade do homem, pela misericórdia que o alcança e não pelo sacrifício no qual ele pensa alcançar Deus. Rezemos, meus irmãos. Senhor, hoje nós compreendemos um pouco mais o que é a alegria de ser atingido pela Tua misericórdia, porque vemos isto na vida de Mateus. Senhor, quanta alegria entrou naquele coração, quanta luz em meio àquelas trevas agora resplandece. Ajuda-nos também a dar o assentimento, o nosso sim ao Teu chamado. Como a Mateus, Tu dizes o nosso nome e fala-nos para seguir-te com decisão. Ajuda-nos a seguir assim, Senhor, a abandonarmos a escravidão das coisas, de todas as coisas que possam nos tornar escravos e, dando o nosso sim, seguir agora com decisão e praticar igualmente a religião da misericórdia que atrai e que levanta tanta gente para esse mesmo segmento libertador. Amém. Recebamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Mateus, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus na companhia de São Mateus e até amanhã, se Deus quiser.